Tudo bom, pessoal? Boa noite, Fabiane. Boa noite. Sabrina, Brito. Rio Grande do Norte também presente, ó. Que legal, hein? Curitiba com seus 4 graus. Nossa, estou muito frio. Manaus. R1 de Medicina de Família e Comunidade. Hello, Rondônia também. Rondônia. Rondônia, Mariana. Que legal. Querida. Olha, mais uma pessoa de Rondônia aí. Aninha. Aninha. UFBA. Amanda da UFBA. Bahia. Que legal. Vamos dar só mais uns minutinhos e a gente vai começar. Para deixar o pessoal conseguir, quem está entrando, entrar. Eu ia falar isso, Ana, porque tem gente me mandando mensagem que nunca usou o Google e está entrando pela primeira vez. É, porque às vezes a pessoa tem que baixar, né? Não sei, às vezes demora um pouco. Vamos esperar um pouquinho. Sim. Rodolfo Pimenta, tá dando como inexistente o que? O link? Entrei digitando no Meet. Eu também, eu tive que digitar para conseguir entrar. É mais fácil colocar o código. É? Pessoa colocar o código. Entrando pelo Instagram. O Instagram não tá indo. Será que eu tiro aquele link lá do Instagram? Oi? Não, mas daí eu acho que a pessoa vê, pelo né? código, né? Acho que a galera é persistente. Vai tentando. E os jovens são mais espertos. Janise, Edilane. Que eu, para essas coisas. Caruaru. Por aí. Está ótimo, tão ótimo. Vamos. Tem que instalar o Meet às vezes. Bora. Caicó. Ela falou, enquanto Curitiba está 4 graus, Caicó está um calor escaldante. Brasil é demais, né? Denise chegou aí. Entrou pelo link. Legal, hein, gente? Esperar só mais um pouquinho, né? Vamos... vamos dar são 6h04, vamos dar só mais uns minutinhos. Para esse pessoal que está tentando, às vezes, entrar e não está tendo mais problema. Uma dúvida, gente. Nesse negócio, dá pra gente ver todo mundo na tela? Dá! Quer dizer, dá para você ver. Eu tô vendo. Todo mundo acho que não, né? Não, não. Ele fica uns recortes. Todo mundo que cabe na sua tela, eu acho, não? Todo mundo que vai falando, ele vai entrando na tela, daí depois ele sai e volta lá. Se vocês quiserem ver também a tela mais ampliada, tem que estar usando no celular e no computador. Umas coisinhas que a gente vai aprendendo durante as aulas remotas com o Meet. Tem sim. Para ver a maioria das pessoas, tem que colocar como mosaico a apresentação. Aí fica os quadradinhos. Layout mosaico. É que eu queria mais que o mosaico. Achei pouco. Não consigo ver todo mundo. A Rebeca de Indaiatuba escreveu aqui também. Ó.
Ah, O mosaico escreveram máximo é 16. Ah, o mosaico é no máximo 16, né? Ela... Tipo, porque a gente tá entrando um monte É. de gente, tipo, era legal se desse pra ver, passar o mosaico. Dá, você muda de página, aparece mais 16. Muda de página, mais 16. Ah, é assim? Você tem que de página. Agora ensina como que muda de página. Põe o cursor na tua tela, que aparece a tela. Eu adoro quando uma pessoa começa a falar com a outra, é mais legal. Não descobri aqui no meu como faz isso, gente. Nossa, eu já aviso que se eu cair fora e voltar, é porque eu tô tentando fazer mudar de página. Escreveram aqui, ó, clica nos 3 pontinhos na barra inferior e depois mudar layout. Escreveram assim. Para pôr o mosaico, né? E pôr de tela. Como é? Não sei também. Alguns computadores aparece uma seta no canto quando você põe o cursor e você clica na seta, muda para outra página, mas eu não sei se tem todos. Ai, o meu não tá dando essa seta. Eu tô passando cursor aqui em tudo que é lugar. Não, gente. O que acontece é o seguinte, o Google Meet tem algumas extensões. E aí, para aparecer aquele quadro com todo mundo, tem que estar instalada essa extensão no Google Meet, senão a gente não consegue, não. É coisa para os meninos aí, eles que sabem dessas coisas. Alguém Eu tem descobri essa porque me extensão? falaram. Que era legal. Não, mas no próximo a gente... É. No próximo a gente procura no Google e bota. É isso mesmo, Luiz. O Felipe escreveu aqui. Pessoal, boa noite. É isso mesmo que o Luiz comentou, né? Tem extensão, ela é até gratuita para você baixar muitas versões. Pessoal que está dando aula nas universidades aí deve ter utilizado essa extensão também para a gente conseguir visualizar todo mundo. Mas ela precisa de um tempo só para você baixar e fazer essa extensão, né? Nas minhas aulas eu não tinha tantas pessoas, então eu acabei não utilizando essa extensão, mas existe essa opção realmente para você ter mais visualizações. Ai, que legal. Bom saber. Tá vendo? Eu já procurei aqui, tem um caminho, como você disse, tá dando retorno. No Google, aparece o caminho para depois fazer. Gente, vamos começar? Vamos. Bem, acho que o pessoal vai entrando aí, né? Tá dando para ouvir? Tá, qualquer coisa, se ficar ruim, a gente combina a gente vai tirando os vídeos e aí fica quem tá falando. Tá bem. Então, primeiro a gente queria agradecer muito todos vocês que vieram. Para a gente é uma honra a presença de todos vocês. A gente fica muito feliz de ver todos aqui. Eu queria cumprimentar cada um pessoalmente, mas não vai dar. Mas a ideia era reunir mesmo, né, as pessoas que têm acompanhado o trabalho da série Unidade Básica. A gente recebeu muitas mensagens de pessoas usando Unidade Básica em sala de aula, ou com a equipe de saúde, com usuários, enfim, fazendo com que Unidade Básica seja mais do que ela já é, né, uma série só de TV, mas utilizando esse material para outros fins. E para a gente isso é uma honra, né? A gente fica muito feliz, assim. E é por isso que surgiu a ideia de reunir todos vocês, né? Para a gente juntos conversar um pouco. A gente queria ouvir muito vocês, como é que tem sido esse uso, né? Também pensar algumas propostas juntos, assim, coletivamente a gente pensar em estratégias mesmo de divulgação do trabalho, de pensar como é que isso pode atingir mais pessoas, né, como é que a gente transforma esse material de um jeito mais acessível também para as pessoas usarem.
Então, a princípio, eu queria dizer que a gente contou com o apoio nesse encontro da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Então, depois queria ouvir um pouquinho a Denise tá aí, que sempre foi uma grande parceira nossa. A Denise é a diretora de comunicação da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, e a gente tem atuado, assim, muito juntos, né, muito juntas, e aí a gente queria ouvir da Denise também, e como ela vê isso, né, a importância de unidade básica, ela que acompanha muito a formação dos médicos e médicas de família e comunidade, e da editora O Citec. Queria agradecer a Mariana, que também está por aí, ela que está organizando a entrada de vocês aí, dando esse apoio. Eu não sei se todo mundo, acho que todo mundo já viu, mas eu lancei o livro, né, sobre o processo de criação da série, que faz parte, foi fruto do meu doutorado pela O Citec, que é essa editora. Então, a primeira ideia que a gente teve, eu queria compartilhar com vocês três ideias, a princípio, que a gente vem pensando, e aí, quando vocês forem falar, queria ouvir de vocês também sobre essas ideias. A princípio, a gente tem pensado em produzir mais um livro sobre essas experiências, né, e a UCTEC já se demonstrou interessada e parceira desse projeto. A gente tem um grupo, e aí também eu queria pedir para falar, a gente está aqui hoje com a Sabrina e com o Davidson, que são dois grandes super parceiros de unidade básica. Para quem gosta dos episódios de saúde mental, eles foram as grandes inspirações, eles que trouxeram a maioria das histórias, eles revisaram o roteiro, eles tiveram em todos os processos, porque são psiquiatras, e são professores, fizeram a formação na Unicamp, e hoje são professores da Universidade Federal do Paraná, que eu fui professora também da atenção básica junto com eles, e a gente iniciou um processo de parceria muito grande, e hoje eles estão tocando na Universidade Federal do Paraná uma linha de pesquisa sobre a série Unidade Básica. Então, eles vão conversar um pouco com vocês para explicar como é que foi esse processo deles internamente na universidade, porque pode servir também de referência para outros professores que queiram fazer o mesmo, né? Eles inseriram alunos, tem aluno de mestrado, de iniciação científica, então os alunos também poderem entrar nessa pesquisa. Então, eles vão convidar vocês para fazer parte, ou da gente pensar de um grupo de pesquisa que reúna várias instituições, quem quiser participar, ou pensar em ser pesquisado, né? Então, eles também têm interesse em pesquisar o que vocês estão fazendo. Então, ver como cada um tem disponibilidade, ou de querer ser pesquisador, ou de querer ser pesquisado. E uma terceira iniciativa, que daí eu acho que a Ana vai falar um pouco mais, são as redes sociais, né, que a gente acha que é muito importante hoje como meio de comunicação. Então, a gente pensou em criar uma página para as pessoas mandarem os relatos, aí a gente vai pensando em novas ideias. A gente já tem publicado coisas que vocês têm mandado, né, mas a gente queria amplificar isso. Então, assim, queria pedir para todo mundo colocar no chat um e-mail, um contato, para que a gente, depois desse encontro, também tenha outras formas de comunicação com vocês. E acho que a Ana vai falar, depois queria que Denise falasse um pouco, Davidson, Sabrina, e aí a gente vai abrir para quem quiser falar, vai ter que ser rápido para a gente poder ouvir todo mundo, talvez 2 minutos, uma coisa rápida, mas a gente queria ouvir que vocês falassem aí das experiências de vocês. Tá bom? Ana. Oi, gente. Primeiro eu queria agradecer a presença de vocês aqui hoje e agradecer a presença de vocês em todo esse processo que foi o lançamento da segunda temporada, mas desde a primeira temporada a gente tem companheiros, né, muito firmes, muito fortes nesse processo todo. Eu sou uma intrusa aqui, sou a única que não é da área da saúde, não é nem professora, nem profissional de saúde, nem estudante, mas estou gostando muito de conhecer esse universo mais, né, de descobrir tanta coisa como pessoa que eu tenho descoberto e tenho me aproximado
cada vez mais de vocês. Para mim é uma alegria imensa estar aqui com vocês e aprender mais. Às vezes eu falo umas coisas super erradas de termos, assim, já peço desculpas, mas a gente vai se comunicando, né? Vocês têm sido, todos vocês têm sido companheiros nessa jornada que é fazer essa série, contar as histórias do SUS, falar da atenção primária e trazer para a TV, né, para esse encontro com a arte, esse universo que é tão rico. E vocês têm sido fundamentais, porque a série passou a ser não só uma série de TV, mas passou a ter uma vida fora da TV. Então, quando ela vai para a sala de aula, quando ela vai para uma reunião de equipe, quando vocês conversam comigo nas redes sociais, ou conversam entre si nas redes sociais, ela começa a ganhar uma outra dimensão. E isso, para a gente que está do lado de cá, fazendo a história na ficção, é muito bonito. Quando a gente faz um trabalho assim, a gente não tem ideia, né? Você faz pensando em fazer o melhor, em dar o melhor, em colocar a sua criação, seu coração, sua cabeça naquilo, mas você não tem ideia de como as pessoas vão receber aquilo. Então, cada vez que eu recebo uma mensagem, né, que a gente recebe um relato, um depoimento, é uma coisa muito emocionante, porque você vê que, de alguma forma, aquilo que a gente construiu chegou. E foi construído também por vocês. Então, na verdade, é tudo um pouco junto, né? Tem várias pessoas que estão aqui que participaram dos roteiros, de pensar os roteiros, de pensar as questões. Então, o que eu acho que o nosso caminho, juntos, fazer desse projeto um projeto que vai se alimentando da realidade, vai transformando em arte, a arte vai transformando a realidade, e a gente vai fazendo disso um movimento juntos para valorizar cada vez mais a atenção primária, dar visibilidade, defender o SUS, enfim, pelo menos fazer um pouquinho né, nesse conjunto de iniciativas e de pessoas que estão em volta dessa luta que é construir, né, esse sistema único de saúde no Brasil, e defendê-lo e amá-lo, né? Então, eu queria agradecer vocês, agradecer todo esse período, todas as manifestações, todo mundo que postou, que convidou o marido, a mulher, o tio para assistir. Se a gente vai fazer outras temporadas da série, é porque a gente tem esse público também, então é muito importante ter público, as pessoas comentarem, engajamento em rede social. É isso que faz a série acontecer, né? É isso que faz com que a gente possa... Isso que faz, na verdade, porque acontecer, ela poderia acontecer de qualquer jeito, né? Tem milhares de programas de TV por aí, séries, enfim. Mas que a gente tenha força para colocar as questões que a gente considera importantes na série. Então, quando a gente faz um episódio que fala de violência doméstica e esse episódio tem audiência, tem repercussão, tem gente falando sobre ele, faz com que a gente tenha força para, quando a gente volta para discutir os roteiros, que a gente volta para o canal, que a gente volta para os ambientes lá da produção, que a gente possa falar, tá vendo? Isso tem força, tem audiência, tem gente interessada nesse assunto. Então, assim, tudo que a gente coloca e que tenha reverbere socialmente, depois aquilo ganha uma força para que a gente possa avançar cada vez mais, né? Que a série consiga avançar cada vez mais. Então, é por isso que eu gostaria de agradecer a todos vocês. A gente quer ouvir, quer saber, porque tem muita gente que eu conheço assim, um comentário ali nas redes sociais, mas que eu vejo que tem tanta coisa para dizer, que tem um universo tão rico né, para contribuir, para a gente pensar juntos. Então, estou muito feliz. A nossa ideia nas redes sociais é a gente construir uma página a partir dos depoimentos, tanto de depoimentos de estudantes que têm um contato com a unidade básica e tiveram algum insight, algum pensamento, alguma coisa, alguma ficha caiu a partir dali, uma aula que foi interessante, enfim, até de profissionais que estão trabalhando e que
que eu recebo várias, né, que fazem relação com o episódio, que de alguma forma vivem aquela situação e aquele episódio faz com que eles lembrem de uma situação que eles viveram e fazem com que aquilo tome um outro significado, que na verdade é o nosso papel na arte, assim, né? Ampliar os significados, né? Abrir aquele espaço de tempo para pensar sobre uma coisa que parece cotidiana, mas que na verdade é de uma beleza enorme, enfim. E a gente conversar mais sobre isso, tá bom? Obrigada. Eu quero muito ouvir vocês. A gente podia... eu ia falar organizar minimamente uma forma para as pessoas irem falando. A gente podia... Vamos inscrever? Pode inscrever no chat, quem quer falar? A Roseli já levantou a mão aqui. Acho que todo mundo podia inscrever no chat o nome. Sim, porque eu fiquei pensando que quem não tem essa extensão aí, pode ter uma pessoa erguendo a mão o tempo inteiro e a gente não vai enxergar. Não, a gente vai fazer as inscrições. Eu só queria que a Denise, a gente tinha combinado a Denise falar. É verdade. Né, pela sociedade. E a Sabrina e o Davidson vão falar da questão da pesquisa. Aí depois a gente abre para quem quiser. A primeira já é a Roseli. Isso. Beleza, já estou aqui já, de postos. Né? Então, boa noite, gente linda aí que está no chat, professores, professoras, alunos. Acho que é muito bacana, né, essa iniciativa, porque a gente está nesse momento, alguém falou aqui no chat disso, né, de estar realmente na virtualidade e tentando manter essas relações com os alunos mais próximos. Eu fico falando sempre para eles que quando a gente pega, às vezes, um filme, a gente pega uma série, a gente pega uma dessas experiências que foram construídas a partir das experiências reais, é como se a gente estivesse tentando simular um campo de estágio, né? A gente ficou muito tempo agora sem práticas, sem os alunos poderem ir nas unidades, então foi um artifício que a gente usou bastante, né? Essa coisa de usar filmes para construir imaginário, para construir repertório para eles também, porque eu acho que isso é importante. Não vai substituir, não tem essa pretensão de substituir a prática, mas eu acho que, né, dá muito caldo quando a gente parte de uma experiência de ver um filme e discutir reflexivamente sobre aquilo. Os pontos de vista deles, às vezes, fogem completamente até do que a gente está pensando, né? A gente faz uma proposta e eles vêm com coisas, às vezes, muito mais avançadas, muito diferentes, percebem, até pela questão geracional, diferenças que a gente não percebeu. Então, assim, acho que agradecer aí pelo convite, e a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade tem toda a disposição em relação a apoiar desde o início. A gente achou que era fantástico a ideia de ter essa representação. Já tem um tempão, né, que a gente precisava mesmo de ver a gente representado em algum lugar, e acho que a TV também faz parte desse imaginário coletivo, né? Então, é bacana ver House, é bacana ver ER, é bacana ver Grey's Anatomy, mas ter alguma coisa brasileira que fale do SUS, que fale da nossa periferia, que mostre a realidade muito mais próxima do que a gente vive, né, como médico, é um calorzinho no coração, assim. Eu acho que todas as vezes que a sociedade divulgou a série, tipo, a gente bombou nos posts, muita curtida, muita pergunta, as pessoas querendo, se interessavam, falavam, e aí onde pode ver, né? Então, um dos nossos grandes trabalhos era copiar e colar respostas dos dias que a série passava, os dias de reprise, onde é que podia assistir. E quando foi para o canal do YouTube, parou o pirateamento da série, porque tinha, né, as cópias piratas nos Google Drives por aí. Aí mesmo que a galera se empolgou, e aí foi muita troca de experiência. Eu me lembro, em mais experiência pessoal, vou terminar rapidinho aqui, que a primeira vez que eu pensei em usar a série foi porque o Guilherme Bruno, lá de Minas Gerais, ele, durante a primeira temporada, nos episódios originais, né, na primeira apresentação, ele fazia resenhas logo depois que os episódios passavam. E aí ele colocava, né, como médico de família, as opiniões dele, e tipo, isso aqui foi bom, porque mostra mais assim a realidade, o assado e tal. E aí no episódio que é o mais fantástico para mim da primeira temporada, que é a família inteira se reunindo, a questão do médico usar o genograma do jeito que a gente, como médico de família, gosta de usar, que não é esse jeito de só usar na reunião de equipe, a gente olhando para a família dos outros, mas a família se vendo dentro da construção do genograma. Falei, não, tem que usar isso para ontem, assim, porque eu adoro fazer aula de abordagem familiar.
E eu acabei usando pela primeira vez, como já foi no final do ano, não numa turma de residência, porque eu sou coordenadora de uma residência, mas usando numa capacitação de equipes de saúde da família, né, no famoso introdutório de saúde da família. E aí o que a gente fez? A gente passei o episódio, a gente discutiu a questão da abordagem familiar, mas o exercício que eu passei para os alunos, né, para os profissionais que estavam ali no introdutório, era que eles, nos mini-grupos, fizessem a construção da continuação daquele episódio, cada um sendo um personagem, então escolheriam um personagem da série para continuar o episódio. Como é que eles imaginariam que continuaria o trabalho da equipe depois que o Heraldo morreu? Com essa família vivenciando luto, com essa família vivenciando essa ruptura, né, de cuidado e tudo mais. E aí foi muito bacana, porque eles incorporaram mesmo, assim, o Paulo era o Paulo. E foi muito bom, assim, porque as pessoas usaram isso como uma referência, tanto para ver uma forma de fazer, mas como também de construir, como eu estou falando o tempo todo da palavra imaginário, do que pode ser feito. Porque muitas vezes, quando a gente parte do concreto, do que está no livro, do que está no caderno, do que está... As pessoas se limitam, elas falam, não, mas a minha unidade básica não tem essa condição. Quando a gente transportou para a unidade básica que tinha potência, que eles viram os profissionais brincarem com isso, fazerem isso, a forma como eles pensaram e projetaram a realidade foi completamente diferente. Eu tenho certeza que isso impactou nessa forma de propagar isso também quando chega lá. Então, eu queria só compartilhar já a minha experiência, dizer que a sociedade, então, né, continua aí à disposição. Acho que a gente está no momento eleitoral na SBMFC, mas qualquer uma das chapas que ganhar, tenho certeza que vai querer manter essa parceria. E a gente vai continuar aí por bastante tempo fazendo esse bate-bola. Tomara que o congresso do ano que vem já possa ser presencial, vocês possam estar lá também com a gente. E se tudo der certo, já com a terceira temporada gravada, a gente cheio de spoiler, porque a gente está louco para saber como é que vai ser essa temporada junto do Covid, tá bom? Parabéns, Helena, parabéns, Ana. Helena, especialmente aí também pelo livro. Muito obrigada. Obrigada, Denise. Obrigada, Denise. Nossa, incrível já, né? A gente ouviu a Aninha até escreveu aqui, lembra do título do Boal, né? Na hora que você falou, eu pensei fazer os alunos continuarem, né? A partir do episódio. Muito legal. E a sociedade tem sido uma grande parceira mesmo, principalmente, acho que a Denise cantando, né? Um grande trabalho nas redes sociais também pela sociedade. Eu acho que isso nos aproximou ainda mais e tomara que a gente continue juntos aí, construindo mais próximos, né? Queria ouvir, acho que a Sabrina ou o Davidson, os dois, para a gente falar dessa questão das pesquisas. Aí depois a gente abre para todo mundo também que queira falar. Quem quiser falar, tá, gente? Que a Mariana está organizando lá a ordem. Pode ser fala, mas pode ser pergunta também, se tiver, porque para muitos é a primeira vez que a gente tem um contato, né? Às vezes alguma questão da série, alguma dúvida, alguma questão que queira perguntar, alguma curiosidade, enfim, para todo mundo ficar livre para perguntar também. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos e todas aí. Eu vou falar um pouquinho e depois a Sabrina me complementa. Eu sou o Davidson, então, aqui da Universidade Federal do Paraná. Assim como muitos de vocês, a gente ganhou esse brinde fantástico e a gente utiliza a série em uma das nossas disciplinas. Na verdade, a gente montou a disciplina, o Pensando na série Unidade Básica. Ela é uma disciplina que tem, tipo, um bimestre e a cada aula a gente assiste um episódio inteiro da primeira temporada e tem atividades correlatas. E de tempos em tempos, os alunos vão na unidade básica de verdade mesmo para fazer essas correlações com os episódios. A gente que era professor, isso faz uns 2 anos, mais ou menos que a gente começou. A gente era muito receoso, alguns eram meio preconceituosos porque achavam a narrativa da série um pouco novelesca, mas quando a gente pôs na prática para os alunos, eles se identificam tanto. A gente tinha medo muito do episódio onde a doutora Laura e o doutor Paulo, né, davam aqueles amassos e tal, mas é um episódio que os alunos
adoram, eles se identificam, eles dão risada, eles entram nos personagens, e no final da disciplina a gente cobra um portfólio, e a gente começou a ver que eles aprendiam muito mais com a série do que com os textos que a gente dava. Sim, na verdade, eles não liam texto e eles faziam construções mais ricas utilizando o que a série trazia. E a gente começou a se perguntar porque esses alunos que passavam por essa experiência, que são alunos do primeiro período, eles tinham um acúmulo de conhecimento maior do que os alunos do internato. Eles sabiam mais sobre esses conceitos do que os alunos lá da frente. E a gente começou, cara, a gente tem que estudar isso aí. E a Helena estava morando aqui em Curitiba na época, ela vinha falar na disciplina para esses alunos, e esses alunos adoravam. Nossa, você é diretora de TV agora, né? Porque eu sempre sonhei, a questão é da arte na saúde. E foi criando o corpo, a Helena ajudou muito, então a gente começou a pensar numa pesquisa, e quando a Helena trouxe que mais unidades, mais disciplinas do Brasil estavam utilizando a série, não só na graduação, na pós, nas residências. E aí é que vem um convite aqui para vocês. A ideia, acho super legal, a gente criar uma rede colaborativa de pesquisa, como se fosse uma pesquisa multicêntrica, aonde a gente analisa e compara essas diversas experiências nas diferentes realidades do Brasil. Tanto para a gente aprender, mas para a gente demonstrar que isso é uma metodologia ativa, é uma metodologia que mexe com outros sentidos, que não apenas a teoria mesmo. E os portfólios dos alunos, eles são ricos não apenas em conhecimento, mas eles têm aquela coisa que eles já se imaginam como médicos ou médicas, não mais do hospital. E, por fim, foi graças a esse formato que a gente conseguiu adaptar essa disciplina para o modelo EAD. Então, a gente vai começar já daqui a 2 semanas. Essa disciplina ela vai ser ofertada totalmente EAD, e a série ajudou muito a estruturar as atividades EAD. Né? Então, a gente até sugeriu uma data aqui, 14 de julho, mas às 18 horas, para a gente começar a montar essa equipe, digamos assim, multicêntrica de pesquisa nessa área, onde todos serão iguais, mas a data está também em debate, ela pode ser mudada, ok? Então, eu vou deixar a Sabrina falar um pouquinho agora também. Pois é, tá dando para ouvir direito? A gente tem um menininho trilampo, igual alguém bem observou aí, que às vezes dá uma... Ei, Gael, agora não, por favor. Que dá uma participada extra. Você pode ir lá no lado do papai agora. Mas sim... Desculpa, foi sem querer. Na verdade, eu queria reforçar o convite que o Davidson acabou de falar. Não quer dizer que um próximo encontro, pensando em possíveis desdobramentos em termos de pesquisa, invalide a troca de experiências. Não é esse o objetivo, pelo contrário. A gente queria muito ouvir, inclusive, dar mais tempo para vocês falarem, até por isso não quero ficar falando só de pesquisa e do que é que a gente gostaria de fazer em relação a isso, mas são movimentos que começaram muito pequenininhos, e eu queria agradecer isso. Eu acho que, eu não sei se a Giovana se dá conta disso, que ela é uma das nossas alunas,
E ela é uma das pessoas que ajudou muito para que saísse, inclusive, um primeiro projeto em relação a isso. E pensando na gente unir forças, se ajudar e sabendo que tem várias pessoas que estão usando a série no ensino, a gente queria convidar para trocar essas experiências, conseguir se organizar de modo que a gente possa ter algo para apresentar futuramente, como o Davidson já falou, conversar, inclusive em relação às trocas do que a gente faz, como que a gente usa, de que modo que dá para melhorar isso no ensino, e que isso sirva para novas temporadas também, que venham, não só uma terceira, mas muitas temporadas. E os episódios, na nossa experiência, eu já falava isso para a Helena toda vez que assistia um episódio, é que eles são imbatíveis em termos daquilo que a gente fazia e usava nos nossos cursos de ensino à distância, sabe? Aquela coisa que não era bem produzido, você não conseguia transmitir o contexto. Então, a série vem com uma riqueza, inclusive, que tem a ver com a produção, os detalhes, que para as disciplinas, e agora mais do que nunca, considerando o contexto do ensino remoto, para a gente é fundamental. Então, fica esse convite, e eu acho que agora é, abrir para troca de experiências e o pessoal contar como tem sido. Tá bom, então. Ótimo, Sabina. Davidson. É isso, a gente queria ouvir agora, vocês fiquem bem à vontade, a gente só fez queria que eles mostrassem para vocês que isso está rolando lá na Federal do Paraná também, uma possibilidade de pesquisa, mas cada um fique à vontade para abordar o aspecto que achar mais interessante, para fazer pergunta. Eu já vi que no chat bastante gente já escreveu algumas coisas. A primeira que pediu para falar é a Roseli, depois o Felipe. Aí, Luísa, né, Luíca e Luiz Novo. Tem 4 inscritos. Tá? Aqui a Mariana me passou, deve ter mais gente aí, mas vamos se inscrevendo e a gente vai chamando. Só pedir para falar um pouco mais rápido, para dar tempo de mais gente. Certo. Tá bom? Roseli. Então, parabéns, Helena, parabéns, Ana, pelas todas as iniciativas. É super bacana encontrar você, Helena, a gente trabalhou juntas. E você sabe que a gente utiliza, né, desde sempre, a unidade básica como referencial, como estratégia. Eu tenho trabalhado no Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, ainda continuo lá, e tenho assessorado muita construção de programas de residência em saúde Brasil afora, trabalho em Palmas e em Vitória, Lacunésio, a gente tem utilizado não só para a capacitação dos professores, mas também para as atividades dos residentes na pós-graduação. O que eu queria trazer de novidade, não para todo mundo, né, Helena, estou vendo que tem vários facilitadores aqui do Sírio-Libanês, a Sila, o Carlos, a Marisa, é que a gente utiliza a unidade básica como uma estratégia de cine-viagem, que eu acho que isso é um pouco diferente, né, Helena, da gente, acho que é uma coisa bacana de compartilhar, porque a gente pode estar usando tanto como uma cine-viagem ou como um disparador para alguma estratégia pedagógica, mas ela tem objetivos diferentes, né? E o Cine e Viagem é uma coisa que a gente tem usado bastante tempo no Sírio, alguns colegas já escreveram sobre isso, qual a potência dela, que não é para gerar discussão, mas para eu poder fazer uma reflexão e como eu me sinto a respeito daquilo que eu vi, né? Então, eu estou mexendo muito mais com as emoções quando eu trabalho Cine e Viagem, o que me bate, o que me mobiliza. Então, é muito bacana, porque aí vem tudo e mais um pouco, né? Principalmente para os residentes, todo o conflito do trabalho, do SUS, da questão do reconhecimento. Então, potencializa uma discussão muito para essa questão das emoções que a gente tem trabalhado muito, que ela precisa vir à tona, né? E para os alunos, que nem o professor da Federal colocou, do Paraná, que trabalha com alunos de primeiros anos, isso é super bacana para trabalhar a partir dessa estratégia que a gente chama de Cine Viagem. Mas também, como acho que a maioria de vocês utiliza, como disparador para uma discussão, né? E aí que eu acho interessante usar a série para a gente não discutir só do ponto de vista cognitivo temático, né? Que também usamos,
Mas aí a gente tem um conjunto de recursos para isso. Mas pouco a gente tinha recursos para trabalhar uma discussão que fale da atitude, para eu avaliar, para eu dar feedback, né? E eu chegar mais perto de fazer análise de competência mesmo, né? Então a série tem potencializado para esse fim, né? Não quero me estender muito, mas as possibilidades são muito bacanas, né? Então, acho que era isso, Helena. Ótimo, Roseli. Acho que tem o Felipe e depois a Luísa. Felipe Ornelas, né? Boa noite, pessoal. Isso. Boa noite, pessoal. Isso. Bem, parabenizar, né, as meninas, toda a equipe que participaram aí das 2 temporadas também, né? Foram muito felizes aí os colegas que relataram anteriormente como uma ferramenta para utilizar, né, de forma pedagógica aí, tanto nas aulas em diferentes camadas, né? No nosso caso, lá eu sou profissional de educação física, nós assistimos o conteúdo na aula de pós-graduação, né? Lá no doutorado, né? Pós-graduação lá, estrito sensu, né? E é muito legal que a gente viu diversos modelos, na verdade, de saúde, né? Na aula de saúde coletiva. A gente viu o modelo americano, viu o NHS, viu outros filmes relacionados a diversas situações, mas o SUS, no caso, né, a gente sabe que ele é tão rico e dá para expandir tanto, e acho que a série aborda esse conteúdo de diversas maneiras que o SUS se coloca nas camadas da sociedade com situações de estudo de caso ali, até para a gente debater em aula, né? Situações muito, muito comuns, né, do nosso dia a dia, principalmente da comunidade. E como a equipe, né, ela veio na temporada que nós assistimos, que foi a primeira temporada, como ela veio amadurecendo ao longo do processo, né? Tanto o Dr. Paulo como a doutora, durante o processo todo, naquela questão do envolvimento com a sociedade, de entendendo um pouco mais a família também em muitos episódios, né? Então foi bem enriquecedor para o nosso processo de formação também, principalmente em observar o SUS ali em diversos casos, né? E é um ponto que se debate muito, né? Que a gente melhorando a unidade básica, ela pode resolver diversos... tem até textos aí relatando que pode-se resolver 80% até dos problemas aí da saúde, né, das localidades, a partir da unidade básica, né? Mas geralmente as pessoas vão direto no especialista, alguma coisa, sendo que o SUS, ele tem a unidade básica, ela tem esse potencial, né, de já resolver esse problema. E isso é uma coisa legal para a gente enxergar esses pontos, né? A partir do estudo de casos que a série foi mostrando. Uma coisa é a gente ler o texto, saber de alguma patologia. Quando a gente vê aquilo através de uma série, né, filmes ou outras situações, fica muito mais enriquecedor, né? A pessoa até comentou a gente potencializa muito ali, né? Tipo Grey's Anatomy, Good Doctor, outras séries, mas quando se fala realmente o que é nosso aqui, né, da unidade básica, algo do Brasil, realmente é muito enriquecedor, né? Então, novamente, parabenizar vocês por toda a produção e os episódios também. Muito obrigada, Felipe. Vamos ouvir a Luísa, o Luiz, depois Mauro e Laís. Então, agora é a Luísa. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Luísa, né, me apresentando. Eu perdi um pouquinho o início, então não sei se teve uma rodada de apresentações e tal, mas eu imagino que tenham muitos médicos, né, por aqui. Eu sou terapeuta ocupacional, então eu venho a partir de uma outra perspectiva, né? Eu sou formada pela USP, moro aqui em São Paulo e falo meio que representando a Liga de Atenção Primária à Saúde, lá da USP, né? Que hoje é um coletivo que já está há muito tempo lá, ativo dentro da Faculdade de Medicina, mas que hoje já tem uma outra pegada, assim, totalmente diferente, né? Tanto é que quem toca não está na graduação, né, necessariamente. São pessoas que já se formaram em diferentes universidades, né, públicas, privadas, de outros estados até, e que encontraram no espaço da Liga um lugar para poder discutir o SUS, né, e as possibilidades de cuidado aqui na cidade de São Paulo. E aí a gente faz muitos eventos, até a Ana, né, já esteve lá com a gente em alguns momentos. A gente reúne gente da cidade inteira, né, vem gente do interior também para conversar, porque
eu acho que é sintomático, né, dessa falta de lugar para poder discutir o SUS, né, defender o SUS e pensar de forma interprofissional e intersetorial o cuidado, né, tentando contextualizar nas diferentes populações e tal. Então, parabenizar aí, porque vocês acabam servindo muito de referência para algumas discussões que a gente propõe, né, lá dentro da faculdade. A gente faz uma revolução lá dentro, né, a gente é meio clandestino até, né, porque a gente coloca dentro da faculdade, a gente já colocou o Islã Resistência, a gente já colocou população em situação de rua, os indígenas, MTST, o MST, a gente já levou todo mundo lá para dentro, então a gente acaba ocupando o mesmo espaço da faculdade de medicina e promovendo essa discussão aberta à comunidade, então é um espaço de resistência mesmo, e vocês, né, dão esse material para a gente que complementa bastante, né, e aí a gente vive uma experiência muito interessante lá dentro, né, porque, e aí eu acho que é o que reitera a importância da proposta que vocês têm com a série, né? Porque a gente está exatamente dentro da Faculdade de Medicina da USP, né? Não é sei lá, 2 ruas para trás, 2 ruas para frente, mas está dentro do prédio. E aí, em um ano de atividades que a gente propõe toda semana, por exemplo, tendo referência como o ano passado, né? Em um ano de atividades semanais que a gente propôs, veio no máximo 4 alunos, né, de graduação da medicina, e nem eram da USP, eram de faculdades privadas que encontraram, né, acharam a gente no Facebook e que toparam a conversa, né. Então, eu acho que é muito importante trazer isso também, né, como muita gente que está na medicina não se apropriou mesmo desse discurso do SUS, né, como é importante ter um material como esse para poder chegar em mais estudantes, né? Eu acho que é muito importante. E aí é isso, né? Quem sabe nas próximas temporadas, acho que isso que vocês escutam bastante, né? Tentar tirar um pouco o foco, né? Mais médico centrado, né? Às vezes aproveitar o espaço para poder trazer o NASF, né? Que sofreu um rebaixamento grande aí com as últimas portarias, né? Uma equipe multi, que é super importante também no cuidado integral, né, da população, e eu acho que é isso, assim, eu penso nessa fala inicial e agradecer aí, vocês fizeram um trabalho muito bacana e que é referência, que dá para movimentar muita coisa aí nesse sentido da luta pelo SUS, né, que é uma luta de todo mundo, não é uma luta só da galera da saúde e nem de população de baixa renda, né? O SUS é um direito de todos, né? De qualquer pessoa mesmo. Então é isso que eu queria dizer para vocês, para todo mundo. Muito obrigada, Luísa. Ótimo depoimento. Lu. Já vi gente. Ainda bem que só não tem médicos e médicas aqui, ainda bem que estão ouvindo? Sim? Sim, eu acho que deve ter talvez algum microfone aberto. Vou pedir para todo mundo fechar, e eu vi que tem gente que chegou agora, chegou depois. A gente está fazendo uma rodada de falas de inscrição de quem quiser falar sobre o uso de unidade básica, ou quiser comentar, os estudantes estão comentando a importância que foi assistir, ou de estar usando com profissionais em lugares que fazem capacitações, cursos, cada um está falando um pouco sobre a sua experiência com a série. O próximo é o Luiz, tem o Mauro depois, a Laís, Helena Oliveira. Oi. Eu queria sugerir que na próxima fala, quem quisesse se inscrever, já se inscrevesse, para a gente já ter um panorama na nossa ideia de fazer 1h30, né, de encontro. Sim. Né? Então, eu vou lembrar quem eu tenho aqui. Bom, vamos ouvir o Luiz, Mauro, Laís, Ana, Antoniele e Mariana. Eu tenho aqui. Aí quem se inscrever, se inscreve.
O Nino também pediu inscrição, e aí eu queria propor que as outras pessoas também se inscrevessem, quem quiser falar, se inscrevesse agora, porque a gente já tem um número total, já pode se organizar, entendeu? Então, todo mundo que quiser se inscrever agora, e a gente encerra depois, tá? E vê quantos tem. Então, agora é o Luiz. Olha, boa noite, meu nome é Luiz Noro, eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e queria parabenizar, apesar de todo mundo já ter parabenizado, Ana e Helena, porque realmente, quando eu assisti o primeiro episódio da série, veio para mim aquela música do Milton, né? Como não fui eu que fiz. Então, eu me senti absolutamente representado por vocês. Eu tenho uma militância na área de saúde coletiva, estou num programa de pós-graduação em saúde coletiva, e realmente fiquei deslumbrado. Fiquei um pouco preocupado, porque eu acho que vocês acabaram arrumando um problema enorme, porque o impacto que a série pode ter do ponto de vista do SUS me traz uma alegria assim enorme, imensa, porque eu acho que a gente conseguiu com a série trazer aquilo que muita gente da saúde coletiva, que é meio taxado de falar muito, de ter muita filosofia, né? Vocês conseguiram materializar isso de uma forma brilhante, né? Então, queria parabenizá-los. Eu acho que 1h30 para essa live vai ser muito pouco, mas, enfim, eu queria também fazer algumas provocações. Eu também não sou médico, e eu acho que isso é uma coisa muito importante. Acho que é legal ter um episódio do parto, mas seria muito bom que a grávida chegasse com dor de dente, né? Para a gente poder ver também como é que acontece toda essa integração dos vários conhecimentos dentro da unidade básica. Uma outra provocação, como eu sou nordestino, a série tem um vínculo enorme. Como vocês sabem, a cobertura da estratégia saúde da família aqui no Nordeste é a maior do país. É o lugar onde a estratégia da saúde da família mais tem significado diretamente na vida da população. Então, acho que seria também uma provocação, quem sabe lá na 5ª temporada, a gente tem uma temporada especial do Nordeste, com situações peculiares daqui, e seria legal, viu, Ana, você e Caco virem para cá para filmar, a gente fazer um concurso para ver as melhores experiências. Já quero dizer que eu concordo. Porque eu acho que seria uma coisa assim fabulosa, né? Nós tivemos experiências riquíssimas no interior do Nordeste com o programa Mais Médicos, então eu acho que são assim, de uma riqueza enorme. Ia fazer uma outra sugestão para vocês, que é uma articulação com a Abrasco, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, né? Como tem o pessoal da Ocitec aqui, que tem um vínculo muito forte com a Abrasco é a principal associação de saúde coletiva do Brasil, congregando todos os programas de pós-graduação em saúde coletiva, cursos de graduação, e eu acho que para a Abrasco, essa experiência da unidade básica seria fantástica. E uma outra coisa que o Felipe falou, que também é importante, e a série traz isso, a gente consegue sim resolver, se tivesse bem estruturado uma atenção primária, uma atenção básica, 80% dos problemas. Mas o que a série traz de riquíssimo é compreender a complexidade da atenção primária, né? Porque todo mundo, quando fala em atenção primária, atenção básica, parece que é uma coisa muito simples. Ela é simples do ponto de vista tecnológico, mas do ponto de vista de todos os problemas que um profissional de atenção básica efetivamente, a lá Paulo, né? A lá doutor Paulo, esse compromisso que se tem é um compromisso complexo, e eu acho que a série pode trazer uma contribuição fantástica para a formação dos cursos da área da saúde. Então, para encerrar, queria mais uma vez parabenizar Helena, Ana, realmente uma ideia fantástica, e eu acho que a gente tem muito chão ainda para correr com a série. Maravilhoso, Luiz. Eu concordei. A sugestão.
Vamos convencer os produtores de fazer uma temporada lá. Só falta quem libera a grana, né? Não, acho que você foi super importante. Queria falar que o David e a gente conversou sobre essa articulação. A gente tem proximidade muito grande com o professor Gastão e outros. Né? A cara de vocês é que meu som tá muito ruim. Eu acho que a Ana tá com o microfone aberto, acho que tem que fechar, tá dando retorno. Mas eu acho que tá ruim aqui também, mas vou tentar ser breve. Nós temos, então, a Brasco acho que é uma parceira importante mesmo, acho que a gente tem que cada vez ficar mais próximo. A gente tem o Mauro, Laís e Ana Oliveira, mais alguns, mas eu vou pegar o resto, mas os próximos é Mauro, Laís e Ana. Bom, pessoal, boa noite a todos e todas. Mais uma vez é um prazer estar participando, né, de uma conversa, um encontro desse, né? A gente já tem tido alguns encontros aí com a Ana e a Helena. Parabéns mais uma vez a Ana e a Helena aí, todos os envolvidos nessa série, fundamental para quem é da atenção primária, né? A gente se vê representado ali. E só contar um pouquinho, me apresentar rápido, eu sou o Mauro, eu sou médico de família e comunidade, atuo há 16 anos já numa equipe de estratégia de saúde da família, e estou envolvido também em preceptoria e coordenação de residência de medicina de família, colaboração de liga de medicina de família, então várias frentes aí, né? E aí, falar um pouquinho da experiência, de como a gente tem utilizado essa série, né, nas nossas discussões. A série acho que estreou em setembro, se eu não me engano, setembro de 2016, né? E já, conforme iam passando os episódios, a gente ia discutindo, né, fazendo uma certa discussão no grupo da residência, no grupo do WhatsApp, né? E aí, a temporada terminou, quando foi em outubro, o pessoal os gigantes, né, os acadêmicos da Liga, né, a gente montando o cronograma, aí surgiu a ideia, né, acho que alguns deles tinham assistido, aí surgiu a ideia, eles mesmos trouxeram a ideia de repente, trazer um episódio e fazer uma discussão dentro da Liga. Então, a nossa experiência aqui começou dentro da Liga, na Liga Amazonense de Medicina de Família e Comunidade, lá no ANFAC. Mas aí, de primeiro, eu falei, mas como? Não está disponível. Eu sei que de uma hora para outra, os alunos se viraram lá e arrumaram lá uma cópia, e aí a gente, então vamos fazer, né? Aí a gente fez uma atividade, passou a série lá na hora, e em seguida abriu uma discussão. E a discussão foi tão rica que deu o start da gente trabalhar isso na residência, né, utilizando um formato que coubesse na residência, né? E aí a gente fez um desenho em seguida para a residência. E levamos, né, a primeira experiência do uso da série para a residência, e foi muito fantástico. Só no primeiro episódio, da primeira temporada, tem uma gama de assuntos ali, de temas, que a gente vai, ferramentas, e que a gente vai discutindo, né, e isso traz uma riqueza de aprendizado para os residentes. E a partir de então, a gente começou a utilizar, né, os episódios na residência, em alguns momentos da residência, quando a gente discute alguns assuntos, a gente traz o episódio e aí faz uma discussão. A gente teve outra experiência no passado, com R1 e R2, a gente utilizou até aquele episódio do Munchausen, né? E aí a gente fez uma discussão em cima daquilo, foi bem legal. E nesse ano nós já utilizamos, nesse formato à distância, né, que está sendo agora, a gente fez com os R1s agora. Pegou o primeiro episódio e fez uma discussão no Google Meet, também foi muito, muito legal. E agora, na quarta-feira que vem, a gente vai fazer
na Liga de novo. Então, assim, a gente tem utilizado em vários momentos. E, assim, é muito enriquecedor, enriquece bastante a discussão, o conhecimento, né? Foi falado aí que, às vezes, a gente percebe isso também, a gente dá um texto, a gente percebe que quando a gente passa o episódio, parece que absorve mais, né, da discussão, é bem interessante. Então, assim, a gente tem tido ótimos resultados aqui com a série. Então, assim, só agradecer mesmo aí a Helena, a Ana e todos aí pela ideia e pela produção, execução e dessa série fantástica. Parabéns. Obrigada, Mauro. Nós temos já muitos inscritos. Falo mais breve. Temos a Laís, depois a Ana Oliveira e a Antonielli. E aí tem Mariana, Nino, Alexandre, Ana Paula, Rafaela, Bela e Rodolfo. Tá? Os que eu tenho aqui. Então, vamos ouvir a Laís, vamos tentar só ser um pouquinho mais breve para não ficar muito cansativo também no final, porque a gente tinha previsto 1h30 de live, tá bom? De encontro. Boa noite, então, gente. Eu sou a Laís, eu sou acadêmica do curso de Medicina, e eu conheci a série Unidade Básica graças a Sabrina. Eu tive a chance de participar do grupo de estudos da Federal. Eu não sou aluna da Federal, mas eu consegui entrar. Sou de outra faculdade, e eu participei ano passado e eu achei muito enriquecedor. Ela fez uma atividade que a Helena estava presente também, e daí a gente mostrou a série, a Helena falou um pouquinho sobre a série, e eu achei muito interessante toda essa ideia dessa série. E aí eu fui atrás de assistir os episódios, e achei uma professora na faculdade, e aí a gente abriu um grupo de estudos, uma roda de conversa com os alunos. Então a gente fez inscrições, foi bem sucesso, assim, as inscrições erraram super rápido, e a gente fez a cada 15 dias, era para ser presencial, mas aí fizemos pelo GoToMeeting online mesmo, só o primeiro encontro foi presencial. A gente assistia os episódios juntos e depois a gente debatia, então cada um ia falando o que achou, suas ideias e tudo mais. A gente teve uma professora sempre presente em todos os encontros, e em alguns também, dependendo do tema, a gente trazia alguns profissionais da área. Saúde mental, a gente trouxe de cuidados paliativos, então sempre foi bem enriquecedor, assim. A gente fez uma avaliação também depois no final da qualidade, e foi muito bem avaliado, todo mundo elogiou muito bem, então bem ansiosos para que a gente tente fazer a segunda temporada juntos de novo. Então eu só tenho a agradecer a vocês pela série, e a Sabrina também, porque se não fosse ela, eu não teria tido essa ideia. E é isso. Muito legal, Laís. Agora é Ana Oliveira. Só falar que esse é o começo de uma conversa, gente. A gente pode marcar outras, né? A gente pode combinar mais coisas. A gente está começando aqui um processo. Vamos pensar em ideias para continuar se encontrando, se ouvindo, né? Agora é a Ana. Boa noite para todas as pessoas. Eu estou super feliz de estar vendo um monte de gente amiga, né? E eu não vou me alongar muito para falar da potência metodológica da série, né? Porque eu acho que as experiências são muito parecidas, porque, de fato, o uso da metodologia ativa através de uma experiência real, ela mobiliza nos estudantes aprendizados muito mais impactantes do que qualquer outra forma de ensinar. Só que o meu ponto, e aí eu já vou me apresentar como uma fisioterapeuta sanitarista sem uma identidade profissional muito consolidada, porque hoje eu vivo no interior do Rio Grande do Norte, estou aqui, viu, Noro, em Caicó, que foi uma escola aberta pelo programa Mais Médicos, né? Então, ela é inteira construída dentro do espiral construtivista, então é uma metodologia que a série cabe muito. E aí tem 2 apontamentos que eu queria só lançar para a gente pensar, né? A primeira vai ao encontro do que o Noro disse, de usar a série também como um desenvolvimento de competência cultural dos estudantes. Porque ainda que os nossos estudantes aqui vejam a série, a maioria, quando está na discussão, fala: o meu sonho
é que a unidade de saúde daqui de Caicó fosse desse jeito, porque não é. Nem a estrutura física. Não tem nada do que tem na série nas unidades de saúde aqui de Caicó. Então, não deixa de ser uma projeção daquilo que eles desejam, né? E a segunda coisa é, para além dessa geração de profissionais que são socialmente comprometidos, que provavelmente a série pode disparar, é entender que ela não serve só para formação, no sentido acadêmico. A gente tem um projeto que não conseguiu ser executado por conta da pandemia, que se chama Cine-UBS, que é uma estratégia de educação permanente da equipe, né? De ir levar a série para a equipe de saúde assistir e discutir junto com os estudantes e fazer todo mundo junto. E aí, nessa intenção de juntar todo mundo para tentar ouvir e redigir alguma coisa, eu já deixo o convite para vocês, que na semana que vem a Helena vai estar aqui conosco, né, numa atividade, e a gente vai fazer um relato reflexivo depois dessa atividade com a disciplina de Medicina e Arte, com 55 estudantes, a disciplina de Vivência Integrada na Comunidade, que é um internato longitudinal para o 8º período, com 40 estudantes, e o nosso programa de residência multiprofissional em atenção básica, que tem 88 residentes distribuídos em 10 categorias profissionais. Então, talvez sair daqui uma proposta, uma ideia, né, de construção metodológica desse itinerário formativo dos estudantes e dos profissionais disparados pela série, pode, eu acho que, render muitos frutos, inclusive para a série se ampliar, incluindo competências culturais, né? Porque eu tenho certeza que doutor Paulo, e ai, gente do céu, eu olho para a Ana, eu lembro de mim mesma, sabe? Porque eu também sou Ana, então... Eu duvido que se eles chegassem aqui numa consulta e a pessoa falasse que tem uma ruma de gente e ele está com alguma coisa nas ventas da frente, que ia compreender culturalmente o que isso significa, né? Então, talvez uma adaptação cultural também da série seja uma estratégia potente, né? Para a Unidade Básica de Saúde Cecília Donângelo virar outras unidades, né, em outros lugares também. É isso. Maravilhoso, Ana. Terça-feira estou lá com vocês. Agora é Antonielli. Depois Mariana. Oi, boa noite. Então, eu sou estudante de fisioterapia da UFMS aqui do Mato Grosso do Sul. E eu conheci a série por causa de uma professora nossa de saúde coletiva, que ela apresentou para a gente como uma estratégia para justamente complementar os estudos e tudo mais, né? Que a gente fala desde o começo do curso até o final do curso de saúde coletiva, estudamos todas as estruturas. Então, e ver a série foi muito interessante, porque a gente conseguiu ver alguns conteúdos que a gente já tinha abordado em outros semestres, e aprender outros também. E até, inclusive, a gente gerou uma discussão, porque era uma proposta que a professora tinha disponibilizado para a gente, né, a gente poder assistir a série, um episódio, 2 episódios sempre toda semana, e discutir no grupo, né, e depois gerar uma discussão mesmo com os outros colegas, o que a gente achou interessante, quais os pontos fortes, né, e o que a gente achou que faltou, enfim. E foi algo muito bom, porque a gente dá para aprender muito mais, né, através desse estímulo visual que a gente consegue ver algumas coisas assim, e foi muito interessante, e a gente adorou a série, a gente quer assistir todos os episódios, a gente não terminou ainda, mas a gente pretende assistir, e vocês estão de parabéns pela série, e é isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Obrigada, querida Antonielli. Próxima é Mariana, depois Nino. Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Eu sou Mariana, sou enfermeira,
sou, assim, uma fã, muito fã dessa unidade básica de saúde, mas mais ainda dessas pessoas que compõem tudo ela, né? Que vem e traz essas relações para a gente, essas emoções. E, assim, eu fico até um pouco emocionada, porque eu sou bem fã mesmo, a Ana já sabe disso, a Helena, eles estiveram aqui com a gente, é claro, por via remota, mas essas ferramentas, né, do Google Meet nos ajudam a conversar, tivemos com os alunos, foram quase 50 alunos, mais um pouquinho, eu acho, se eu não me engano, não me recordo agora, mas assim, que nos trouxe um papo legal para a gente poder conversar sobre a série e sobre como que isso nos traz como viagem, né? Eu falo viagem aqui, né? A Roseli colocou bem sobre o cine viagem, né? Numa questão da própria ferramenta que eles utilizam aí, e foi o Ciro Libanês que me apresentou essa ferramenta, e eu tentei adaptar ela aqui, e assim, buscava, né, quais filmes, quais séries eu poderia colocar, né, porque assim, eu pensava que particularmente, assim, os alunos acadêmicos de medicina, né, eu sou docente aqui na Faculdade de Medicina no interior de Rondônia, a Facimed, e aqui os alunos, tudo tinha aquela questão do SUS, o SUS não funciona, tinha aquela aversão sobre o SUS. E aí eu particularmente queria contribuir com alguma aprendizagem, mas para que eles tivessem acesso a algumas emoções, a sentimentos, que eles entendessem qual é a realidade. E aí eu tinha feito muitas viagens, né, pela essa ferramenta, e aí a gente começou a trabalhar isso para a medicina, mostrar, que nem foi já colocado aqui, os alunos, quando começavam no primeiro período, segundo período, né, que são os momentos a qual eu apresento a série para eles começam a ver aquele ambiente, ver como é que ele funciona, ver como que as atividades, como que são acolhidos os profissionais, os usuários, e isso nos trouxe, assim, um processo bem interessante, e nós também trabalhamos com a questão do portfólio, e assim, essa semana eu estava corrigindo uns, né, e aí, assim, vendo eles falarem, né, como que a série traz essa realidade, que traz a prática, que eles conseguem correlacionar algumas situações de aprendizagem que eles achavam que antes não tinha compartilhamento, que era tudo errado. Então, assim, a série trouxe para a gente uma diferente prática, né, de ensinar mesmo, de trazer a educação, como que a gente está trabalhando. E agora, né, nesse período, né, que nós estamos vivendo remotamente, nós aqui estamos tendo as aulas remotas, ela nos faz a vivenciar isso, né? Então, assim, ela tem um planejamento, é claro que isso também passou até para a faculdade, eu vendo vocês falando no início, compartilhando, eu começo a ver um filme, né? Porque, assim, a gente nunca sabe o que é que está acontecendo, e, de repente, a gente poder falar sobre as narrativas, né, que são geradas depois deles assistirem cada episódio, como que eles conseguem ter mais sentimentos e mais uma parte humana, e conseguem defender o SUS, né, conseguem defender a vida, e isso que é muito mais importante, que hoje a gente está precisando, né, ter mais essa linguagem. Eu acho que essa linguagem cinematográfica, né, até no começo, falando assim, eles ficavam doidos, porque eu passei um episódio, e assim, com o Paulo e a Ana ficavam, e a Laura ficava junto, e aí, assim, eles queriam, será que eles vão ficar juntos no final? Eu falei, gente, não é esse o contexto, vocês têm que ver outro contexto, mas, assim, brincando com essa cinematografia que estava ocorrendo, eles conseguiram fazer grandes narrativas reflexivas, teve bastante oportunidade para que eles pudessem refletir o seu autoconhecimento. E aí eu quero agradecer, assim, muito pelo convite de estar aqui agora, e, assim, o sucesso, e também, assim, estou vendo todo mundo falando quero, quando eu falei para os alunos, né,
em uma outra live a Ana falou que estava coletando histórias até que poderia ser, eu comentei com uma das alunas, elas falaram assim, não, professora, elas vão ter que vir para Rondônia, então, aqui o convite para vocês virem para Rondônia, a gente tem que ver como que a gente vai patrocinar isso, mas aí, para vocês estarem com a gente, fazendo um relato de experiência, conversando, e isso é muito importante. Maravilha, Mari. Se der, nós vamos. É o Nino, depois Alexandre. Só pedir para todo mundo tentar ser mais breve, porque já são 6h15, né? Para a gente não extrapolar muito tempo aí que a gente pensando. Boa noite, gente. Vocês me escutam direitinho? Massa. Primeiro, eu queria parabenizar mais uma vez essa equipe maravilhosa. Eu já fui no Instagram tietar metade de vocês, a Ana, a Helena. Eu queria começar, eu vou tentar ser o mais breve possível, porque, enfim, muita coisa para falar mesmo, muito sentimento para expor. Mas eu queria começar somando a fala do professor Luiz Nouro, que, por favor, venham para o Nordeste, venham para a Bahia. Eu sou estudante de medicina da Federal do Recôncavo, e o Recôncavo está de portas abertas para vocês, a gente está, enfim, esperando muito essa visita, essa construção junta. E, bom, eu quero começar minha fala dizendo que ela vai seguir um pouco diferente do rumo aqui, porque a gente não teve ainda a unidade básica mesmo, a série, enquanto momento na construção acadêmica curricular, mas a UFRB, ela é fruto do Reúne, ela é fruto do Mais Médicos, e ela também vem com uma proposta de currículo completamente diferente. Se eu fosse parar para explicar aqui, não ia dar tempo. A gente tem um curso de medicina e os cursos de saúde formados em ciclos, né? Então, no primeiro ciclo, a gente estuda as matérias do ciclo básico, né, nos cursos tradicionais, junto com outros cursos. Então, na nossa sala de aula, nós temos estudantes de nutrição, de medicina, de enfermagem e de psicologia, construindo juntos essa saúde que a gente tanto precisa e defende. A primeira vez que eu entrei em contato com unidade básica, apesar de não ter sido enquanto matéria na universidade, foi através de uma professora, né, a professora Fran Demétrio. Ela apresentou, falou para a gente, e eu e várias pessoas começou a acompanhar, e assim, foi a paixão à primeira vista. E por quê? Porque a professora Fran, ela leciona saúde, cuidado e qualidade de vida, né? Aqui na UFRB, os componentes da saúde coletiva, eles são disseminados, assim, né? Eles são divididos durante o curso, o primeiro ciclo, e no segundo ciclo de medicina, a gente tem 4 APS, né? Então, a gente entra em contato com o serviço de atenção primária à saúde desde a metade do curso até o final. E, assim, uma das coisas que a gente mais conversa entre colegas e amigos é o quanto é importante, porque, assim, a gente vem com uma defesa muito grande desse sistema, a gente vem com outras políticas muito bem alinhadas e muito paralelas ao que a unidade básica, o projeto Unidade Básica se propõe, e só que às vezes quase sempre, defender esse ponto de vista, a gente recebe muita resistência, né? Na verdade, nós somos a resistência, e aí às vezes se torna cansativo. E, midiaticamente falando, que a gente tem enquanto hegemonia, né, enquanto discurso de meio de comunicação voltado à medicina, a emergência, são os casos muito raros, e a gente se perde um pouco, né? Assim, a unidade básica faz isso brilhantemente e pioneiramente, eu diria, na televisão brasileira e mundial, eu também me ousaria dizer. E, assim, eu somo voz com vários colegas meus, quando a gente fala que é importante, a importância dessa série para a nossa vida é chegar em casa depois de um dia cansativo, matando 3 leões por dia no curso de medicina, e ter aquela série de conforto e mostrando para a gente que, sabe, a gente está no caminho certo e que é importante continuar. Porque muitas vezes, nos finais de semana, a gente fica... porque é muito fácil se desviar desse caminho, sabe? Às vezes a gente se pega repensando mesmo, né? Frente ao cansaço, frente às investidas que a gente recebe de governos, enfim. E aí, o quanto é importante ter unidade básica para, assim, juntar a galera, assistir, ficar assim no final de semana e falar, velho, é isso aqui, sabe? E que bom que a gente tem
produções nacionais, que a gente tem o audiovisual brasileiro, e eu repito isso em todo lugar, o quão orgulhoso eu fico de ver o audiovisual brasileiro abordando essa temática e trazendo para a gente esse conforto e essa esperança, sabe, de que a gente não está sozinho. E acho que é muito importante para a gente, né, eu acredito que todo mundo que esteja aqui tem esse pensamento de saúde pública, gratuita, universal, de qualidade e única, o quanto é importante da gente ver que a gente não está sozinho, porque muitas vezes as rasteiras vêm e a gente nem percebe de onde vem direito. Enfim, acho que, para não me delongar mais, é basicamente isso. Obrigado, realmente, por ser esse conforto para a gente. Nossa, Nino, Obrigada, sem Nino. palavras para agradecer. Lindo. Esperança. Muito lindo. Nós temos Alexandre e Ana Paula. Boa noite, pessoal. Vocês conseguem me escutar bem? Oi, Aninha. Eu vou ficar olhando aqui para tu. Que aí a gente fica menos nervoso, né, de falar. Mas, então, fazia tempo que a gente não se via, né, Helena? Acho que desde a época lá da DENEM, muito tempo. Então, gente, eu me inscrevi, né, para falar um pouco, e eu acho que a primeira coisa que eu acho que é importante frisar, acho que na linha do que o Luiz Noro falou, né, de que a Ana falou, é do quanto unidade básica é revolucionário. E aí, talvez, não sei se vocês conseguiram captar bem, né, mas as universidades que estão aqui representadas são universidades que estão revolucionando o processo pedagógico. Eu vi aqui falas de Caicó, eu não conheço todas, né, mas pelo menos eu vi aqui Caicó, eu vi aqui Recôncavo Baiano, né, e isso mostra, né, a capacidade, né, de primeira unidade básica chegar nesses lugares que estão transformando o ensino da saúde, mas o quanto as universidades tradicionais talvez ainda estejam fechadas para essas metodologias, né, e para os processos que a unidade básica desconstrói da formação médica. Acho que essa é uma coisa importante da gente perceber, como elemento sinalizador. Segunda coisa que eu acho que é importante, é que a gente está numa fase, né, de defender o óbvio. E aí eu acho que a fala do Luiz Noro é muito certeira, de que a gente precisa fincar o pé, de que a unidade básica precisa ter uma mais ampla divulgação, porque ela defende coisas muito caras para a gente, né? Ela é a representatividade do nosso cotidiano, né, da saúde pé no chão, né, junto, ombro a ombro com a comunidade. E aí a gente precisa fazer com que ela apareça, né, e quebre, né, as barreiras das universidades tradicionais. Porque ela defende o SUS, ela defende a atenção primária, ela defende interdisciplinaridade, né, ela defende trabalho em equipe, ela defende, né, a questão, né, do papel da comunidade na participação da sua construção de saúde. Então, assim, são coisas que são fundamentais para a gente, né? E aí eu queria trazer, né, dito isso, eu queria trazer um pouco da experiência de como a gente tem usado aqui. Esqueci de me apresentar, gente, estava com a Sabrina ontem numa mesa, né, conheci a Sabrina, sou Alexandre Melo, mais conhecido como Alemão, sou professor do curso de medicina aqui da UFPB e de uma universidade particular. E só para vocês terem uma ideia, como eu estava falando, a dificuldade, a gente não conseguiu ainda inserir isso na universidade, na UFPB. Mas na privada eu já tenho uma abertura, né? As universidades privadas parece que elas estão mais porosas para estes processos de inovação metodológica, né? E aí a gente tem no nosso currículo da Unip, do P4 ao P8, do P1 ao P8, a gente tem disciplinas de atenção primária, e eu sou coordenador da disciplina do P4, que é exatamente onde a gente discute, vai com os alunos para a unidade de saúde, para eles atenderem as pessoas e fazerem o método clínico centrado na pessoa. Nesse período de pandemia, como que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou ensinar estudantes de medicina a terem um atendimento centrado nas pessoas? E aí eu tive que me desdobrar, né, e essa cobrança da universidade privada, de que a gente precisava continuar as aulas, fez também com que a gente
se desdobrasse. E aí eu tentei primeiro com o Tempo de Despertar, né, com o Robin Williams, depois eu tentei com Golpe do Destino, e não ficou claro para os estudantes, e aí e os estudantes, inclusive, insatisfeitos, né, porque eles não conseguiam fazer a conexão. A gente teve um dia de atendimento, onde eles foram e me viram atender, é assim método clínico centrado na pessoa. E depois eles não tinham mais modelo, porque a gente parou tudo pela pandemia. E aí a gente foi construindo passo a passo e não chegava nisso, né? E a virada foi quando a gente apresentou o caso Joel. O caso Joel foi a virada para eles entenderem o que é método clínico centrado na pessoa, né? De que a gente constrói essa saúde com as pessoas que estão envolvidas, e para isso a gente tem que se destituir dos nossos preconceitos. E aí foi a grande revolução, e aí depois eu emendei, né, com alguns casos complexos da Sociedade Brasileira de Medicina de Família, né, que é o Darley Anderson, Darlene e Samuel, que também focam um pouco nisso, e foi aí que eles conseguiram, professor, agora a gente entendeu qual que é essa história do método clínico centrado na pessoa, né? Então, esse é um exemplo, né? E aí, outra coisa agora na UFPB, a gente está tentando inserir isso, a gente está com um curso de abordagem familiar no período suplementar, e o curso inteiro da abordagem familiar é para a gente aprender, as últimas aulas é como é que eu saio do sintoma e vou para o sistema. E aquele episódio, né, que tem os casos da primeira temporada, que tem os casos de alcoolismo, e que termina com o genograma, né, com as mulheres da família, né, todas fincadas, né, num processo de dependência de relação com a unidade de saúde, né, sem construir autonomia. E os homens alcoolistas, aquilo ali é exatamente o que a gente precisava para mostrar o que é sair do sintoma para o sistema, né, o que é pensar sistemicamente as questões de saúde, né? Então, e aí, Ana Pinto, né, ela foi para a gente queria ter colocado o episódio da segunda temporada, que termina com a Ana Peta, né, aquela situação toda do aborto. Ana já foi em algumas vezes, né, no P6, lá a gente trabalha a questão da saúde da mulher, em contraposição que o pessoal está fazendo na ginecologia. E Ana já foi lá falar, né, da questão da dolagem, a gente já falou de parto domiciliar, né? E aquele episódio fecharia, só que a gente tem a dificuldade de acesso ainda, né? E aí, realmente, a coisa da pirataria, né? Eu achei alguns episódios no YouTube da primeira temporada, mas a segunda a gente não conseguiu ainda. Mas eu queria fechar a minha fala, né, dizendo que eu cheguei a escrever passo a passo que temáticas dava para discutir em cada um dos episódios, exatamente pela riqueza, né? Dá para discutir gestão autônoma de medicamento, né, na área de saúde mental, dá para discutir... assim, é uma infinitude, é um mar de coisas que dá para a gente discutir, e eu queria dizer, né, que vocês estão de parabéns, porque vocês nos representam. Vocês representam o dia a dia da atenção primária, né, à saúde do país, né? E, fundamentalmente, vocês conseguem fazer com que a gente se identifique nesse processo e leve isso de uma forma muito mais prazerosa para ensinar isso para os nossos alunos. Obrigado, gente. Muito obrigada, Alexandre. Depois, acho que se todo mundo colocar os e-mails, a gente pode criar um grupo, e aí esse tipo de matéria, por exemplo, que você produziu, a gente pode tentar compartilhar, né? Deu para entender? Tem Ana Paula e Paula. Ana Paula. Aí. Então, Paula. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Acho que tá todo mundo me escutando? Tá, então, beleza. Só para ressaltar, eu acho que o quão rico que é esse espaço. Comecei a seguir vocês, acho que depois de um bate-papo que teve junto com o professor Ricardo Teixeira,
E aí foi muito bacana quando vocês estavam compartilhando, né, muito das experiências. Então eu acho que esse já é um ponto, né, essa possibilidade de vocês estarem muito presentes e muito próximas de quem, né, está assistindo, né, dos trabalhadores, de alunos, professores. Eu, na verdade, gostaria de falar de uma outra perspectiva. Eu não sou docente, eu sou profissional do SUS, sou fisioterapeuta sanitarista. Atualmente, eu estou como bolsista da Faculdade de Saúde Pública, né, do doutorado, mas eu trabalhei em vários processos de educação permanente, junto com as equipes de saúde, como apoiador institucional e também alguns planos regionais de educação permanente. E aí, na verdade, a minha experiência com a série foi por meio da utilização do episódio do Joel, que foi o primeiro episódio que a gente utilizou como disparador numa formação de trabalhadores para serem apoiadores também de saúde mental em 5 municípios de uma região de saúde aqui de São Paulo. E depois a gente usou também o episódio do Demerval, com equipes da atenção básica, para a gente disparar processos de reflexão. E foi muito, muito bacana. Eu acho que tem uma coisa da representatividade, né, da série, enquanto possibilidade da gente quebrar esse modelo, né, hegemônico do lugar do hospital, da potência da atenção básica, de toda a sua complexidade, acho que de se sentir representado, né, acho que tem essas questões culturais que os colegas trouxeram, que é fundamental. Eu achei interessantíssimas as sugestões que já fizeram, porque também tem essa coisa do recorte cultural, mas eu acho que é muito interessante a gente sentir lá, né, pertencente a esse lugar, né, a maioria das séries fala do lugar do pronto-socorro, do pronto-atendimento. Então, acho que quando vocês trazem a discussão da tecnologia leve, né, como fundamental para a gente produzir cuidado, eu acho que essa é uma das grandes potências que a série traz. Acho que também foi possível discutir algumas coisas muito interessantes com a equipe multiprofissional durante esses processos de reflexão do cotidiano de práticas, que é o lugar, assim, não só do médico ser fundamental, né, e eu acho que ter esse lugar também de discutir, de olhar, de circular, de botar o pé no barro mesmo, de fazer visita no território, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante a gente colocar em discussão, mas também do protagonismo de outros profissionais de saúde. Acho que foi até um incômodo meu quando eu comecei a ter contato com a série, que era cadê o lugar dos outros profissionais, né? Não só como físio, mas como nutri, como enfermeiro, né? O saber do agente comunitário de saúde, que tem muita coisa para trazer, muitas vezes não é escutado. Mas eu acho que a possibilidade de olhar para a série e trazer essas reflexões também são riquíssimas, porque é isso, né? É como a gente olha para esse lugar e a gente pode fazer diferente. E eu acho que foi isso durante esses processos de EP com os profissionais que a série também possibilitou. Então, eu acho que uma coisa também para pensar, eu acho, usar a série nesses ambientes, né, da graduação, da formação, eu acho que é super importante repensar. Eu venho de uma formação tradicional pela UEL, onde a gente, enfim, foi um outro processo formativo, mas eu acho que um outro lugar também é pensar como que a gente pensa a educação permanente para dentro da série também, né? Porque esses espaços de reunião de equipe são muito potentes para a gente fazer isso o tempo todo. Então, como a gente reflete sobre as nossas práticas, né? Como o Paulo, a Laura, né, os outros colegas lá da equipe multi, né, fazem esse processo de EP para dentro da equipe de saúde, justamente para colocar em questão várias coisas que vão surgindo. Então, acho que são coisas que eu fiquei pensando, para além da docência, que eu acho que isso é super importante a gente mudar, mas eu acho que tem um monte de pessoas como eu que estão no serviço, né, no dia a dia, e que eu acho que dá para usar mesmo com as equipes, e a gente precisa colocar isso em constante produção e reflexão mesmo. Eu acho que é isso, é só agradecer e parabenizar vocês. Muito, muito legal. Excelente, obrigada, Paula. Helena, a Ana Paula estava com o microfone com algum problema no microfone, mas ela pode falar. Tem a Ana Paula, Rafaela, Bela, Rodolfo e Giovana. Então, vou pedir para todo mundo ser breve, para a gente já deu o tempo que a gente tinha pensado, tá? Então, Ana Paula.
Ei, gente. Congelou? Voltou para. Voltou? Não. Eu acho que a Ana Paula está congelada, né? Vamos ouvir a Rafaela? Quer tentar, Ana? Está congelando. Vamos ouvir a Rafaela e se a Ana voltar... Poxa, eu estava dando tchau aqui, mas agora me senti convocada. Então, vou tentar não repetir, né? Essa alegria, além da alegria de estar aqui, de poder ter compartilhado disso, né? Eu acho que eu queria ser mais porta-voz desse processo. Tá dando para ouvir? Tá legal? Obrigada. Deu um barulho. Bom, de como, para a gente que é de uma escola muito tradicional, né, nós aqui a UFBA, o curso de medicina da UFBA, ele é conhecido como a bicentenária, né, a faculdade bicentenária. E embora os alunos do primeiro ano, eu também sou docente do primeiro ano e sou docente do internato. No primeiro ano eles são muito permeáveis, mas ao longo, as discussões sobre o SUS, as visitas, as interações com as equipes, né, eles são esponjas, né, conseguem fazer uma identificação muito linda logo estão muito propícios a essa interação. Quando chega no internato, e até chegarem no internato, eles se descolam, a formação se descola desse espaço, até porque, não só pela faculdade ser tradicional, mas também pelo fato de Salvador ter sido aí a última capital que conseguiu fazer, que fez um investimento. Então, a gente é muito atrasado em relação à nossa gestão considerada incipiente, né, no grupo das gestões incipientes da atenção primária. Então, a gente ofereceu como insumo os episódios piratas, né, os que estão no YouTube, e nós pedimos foi uma provocação para discutir abordagem centrada na pessoa, para discutir algumas ferramentas da clínica, que eles teriam contato na equipe de saúde da família, e eram turmas que entraram no internato com uma semana de recesso de Natal, depois de Carnaval, então a gente usou como um recurso para substituir esse primeiro momento presencial, e aí os retornos foram muito interessantes, né? A gente não pediu para falar sobre a série, mas muitos deles fizeram esses depoimentos elogiando a série e fazendo esse paralelo com que bom que tem um material que não é no hospital, então, para a gente, aí a gente se deu conta da riqueza, né, que esse material tinha. Outra colega que estava no início, ela falou do uso no primeiro ano, mas a gente teve depoimentos, eu compartilhei alguns com Helena, né, alguns textos dos alunos, em que eles, mesmo sem serem convocados a falar sobre o formato série, eles saem elogiando, né, e agradecendo por ter tido acesso ao material. Então, é isso, está mais no ponto de um depoimento, e eu acho importante, acho que a gente pudesse discutir, sei lá, com as UFs, com a Abrasco, uma forma de gente ter um acesso legal, né, respeitando o direito autoral. Vou fechar aqui, para a gente terminar. Obrigada, Rafa. Tem a Bela, Dolfo e Giovana. Bela? Tá me ouvindo? Tá, ok. Bom, eu quero agradecer especialmente a Ana, que me mandou o convite para estar aqui hoje. Para mim é surreal, assim, né, ver que chegou nas telinhas essas realidades,
que a gente se vê, às vezes, isolado, né, numa realidade social que as pessoas não entendem o que está acontecendo ali naquele serviço que as atendem, né. E, bom, eu descobri a série por acaso, assim, aleatoriamente, e quando assisti, gente, como assim, né? Comecei a postar loucamente, defendo o SUS em todas as redes sociais, marcando, né, Helena e Ana. Aí, de repente, descobri lá o nome da Sabrina e do Davidson. Eu falei, gente, como assim? São aqui de Curitiba? E daí comecei a juntar as peças do baralho, enfim, e vi que mais ou menos que as pessoas que estavam aí envolvidas eu conhecia, né? Indiretamente, algumas. Mas, para mim foi muito legal, assim, porque eu tive, durante a faculdade, eu sou terapeuta ocupacional, finalizei um mestrado agora em psicologia, e agora eu vou começar uma especialização em saúde mental em terapia ocupacional. Mas quando eu estava fazendo a graduação, eu tive a oportunidade de ter 2 estágios na atenção básica, e o da atenção básica realmente foi muito marcante, né, de a gente estar ali atuando dentro de uma associação do bairro, né, até porque a gente foi, vamos dizer, entre aspas, expulsas da unidade, porque a gestora daquela época não entendia o que TO faz ali naquele ambiente, né. Então, em vez de a gente perder tempo tentando fazer ela entender, a gente foi dar atenção para as nossas mulheres ali da associação e fazer o nosso trabalho. E também num estágio, num CAPS infantil, onde na época até o Davidson, acho que era gestor da FEAES, né? Eu nem sei se eu já falei isso para ele, para Sabrina, mas foi, para mim, eu vejo hoje que essa experiência do estágio foi uma sorte para mim, né? Ter sido naquele momento, naquele ano, naquela gestão, com aquelas pessoas, até no próprio CAPES que eu estava, né? Era a Luana, que é uma TO de Campinas, que é super revolucionária, e a gente, nossa, ficou super próximas naquele momento, porque eu tive a oportunidade de enxergar com muito sentido para tudo aquilo, né? E de participar junto, né, das reuniões de equipe, né? Dialogar ali os casos com a pessoa, né? Que era o centro da nossa atenção, assim. Então, infelizmente, essa gestão municipal, ela não se reelegeu, né? E eu acho que nessa onda geral, nacional, as desconstruções começaram, assim. Mas o que eu gostaria de trazer para finalizar é que no final, no último capítulo ali também, no último episódio, né, tem toda aquela questão do aborto, e daí aquela cena, né, de enquanto mas a gente precisa fazer algo mais, né, e daí ele questiona, mas como assim, politicamente você está falando, né, e ali foi assim, o nó final para mim, né, porque claro que eu disse isso, né, realmente lá, né, não só, mas também, né, porque eu acho que toda essa concretização, ela se dá nesses esforços coletivos, né, que se dão na nossa teia social, né, que somos também esses sujeitos políticos que vamos ter que fazer essa articulação aí com o Estado, com familiares, com usuários, né, com a universidade, para a gente conseguir realmente fazer com que toda essa massa, né, que pode não estar entendendo todo o fundamento disso ser como ter sido construído como foi, né, que ela também seja educada, né, que a gente consiga falar não para os nossos mesmos, não para quem já entende, mas para quem ainda não entendeu, né, para quem ainda não entendeu a importância do SUS, a importância do SUAS, né, a importância de uma equipe multidisciplinar, né, a importância de colocar a pessoa no centro e não, assim, também, né, não colocar os hospitais no centro, a importância de ser um trabalho territorializado. Então, acho que essa também é
é um desafio nosso, né, de trazer essa pegada, assim, pedagógica e acessível, né, até um desafio da ciência, né, da academia, assim, fazer com que cada vez a ciência seja mais acessível para que a gente não continue, né, sofrendo toda essa desconstrução que a gente vem sofrendo, não só na saúde, mas, enfim, de forma geral, nas nossas políticas públicas de direito. Então, parabéns, é muito bom a gente ter uma referência, né, para poder levar para a universidade, para as discussões, e que a gente tenta representar. Obrigada, Bela. Ana Paula, quer tentar falar? Está conseguindo? Oi. Ana? Oi. Tá me escutando? Sim. Tá me escutando? Então? Ai, que milagre. Oi. Pode falar? Pode. Oi, gente. É prazer em conhecer vocês. Meu nome é Ana Paula, eu sou médica de família aqui em Belo Horizonte, formada em medicina de família na Hospital das Clínicas. Assim, é o meu sonho, é minha vida trabalhar no posto. Sem época de faculdade, quando eu fiz o meu primeiro estágio, eu entrei assim no posto, eu falei sim, meu professor, existe residência para isso? Existe especialização para trabalhar aqui? Eu falei assim, existe. Eu falei, é isso que eu quero. A minha família, minha filha, você tem que ser cardiologista, endocrinologista. Eu disse, não, gente, tem que ter medicina de família. E descobri o que eu sou, para isso que eu vivo, assim. E, assim, me senti muito feliz por vocês retratarem isso tão sensivelmente, tão dramaticamente, né? Assim, nossa, eu sou encantada com a série. Meu filho, de 17 anos, coloquei para ver comigo, ele ama. Ele ainda não quer fazer medicina, mas eu estou tentando que ele seja, para ser médico de família. Meu sobrinho também, que faz medicina, eu quero fazer a cabeça dele. E eu só queria ser muito breve e agradecer pela oportunidade, a quinta vez que vocês estão me dando de falar. E eu estou muito feliz mesmo por conhecer vocês. Eu quero que a gente continue esse contato, que vocês continuem a temporada, que vocês estão de parabéns. Nunca vi nada igual e é foda, é muito legal. Agora tem que ter na TV aberta para todo mundo ver, para isso ficar escancarado. Vocês são massa demais, gente. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada. Obrigada. Tem o Rodolfo e a Giovana. Quem tiver aqui saindo, não esquecer de deixar o e-mail, tá? Para os contatos. Rodolfo tá por aí? Rodolfo tá aí? Não? Giovana. Boa noite, vocês me ouvem? Ah lá, o Rodolfo apareceu. Ah, Rodolfo. Tá. Rodolfo? Acho que congelou, né? Giovana, quer começar? Vocês Depois o Rodolfo. Bem? Eu até dei Alô. uma tossidinha antes para testar. Só queria agradecer, igual todo mundo estava agradecendo mesmo, não quero ser muito repetitiva. Eu faço parte de um projeto de pesquisa com o Davidson e a Sabrina. Tive o prazer de conhecer esses dois esse ano e foram eles que me mostraram a série, né? Quando o Davidson me propôs, né, a fazer o trabalho de pesquisa sobre a série, foi me mostrando trechos da tese da Helena, que eu li toda e fiquei encantada mesmo. Eu me animei muito, porque é uma coisa que eu não encontro tanto no curso, um olhar mais humanizado e da perspectiva mais da saúde coletiva e que se aproxima da medicina de família também, que provavelmente seja a minha área, eu acho. E como o Nino falou, essa série trouxe mesmo um acalento, assim, um conforto para o coração. Era uma coisa que eu estava precisando ver e que me mostrou, assim, o dia a dia mesmo do SUS. Eu fiquei encantada pelo olhar mais humanizado e lendo a tese da Helena, todo o cuidado, assim, desde o nome da unidade, né, homenageando a Cecília,
a câmera trazendo um ângulo diferente para mostrar um olhar mais humanizado e tudo mais. Eu até imagino que no livro, que eu não li ainda, mas no livro que foi lançado isso deve ter sido abordado também, eu gostei bastante. Eu achei que trazer realmente esse outro formato de drama médico é muito importante para os estudantes verem, para sair daquele mundinho já tão conhecido de Grey's Anatomy, House e tudo mais. E é isso. Acho que já estou me delongando bastante e só queria agradecer mesmo por vocês, pelas criadoras da série, e que foi realmente muito inspirador e um conforto mesmo para o coração. Obrigada. Obrigada, Giovana. Rodolfo, consegue falar agora? Acho que não, né? Gente, acho que a gente já... Oi, boa noite. Oi, Rodolfo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Alô, vocês estão me ouvindo? Na verdade, eu queria realmente reforçar, né, essas falas todas aí. Eu sou um entusiasta da série desde que conheci, desde 2017, e conheci num dia, inseri nas minhas aulas no dia seguinte, né, praticamente, né, tanto que dou aula de saúde coletiva para vários cursos e eu, de fato, consegui fazer uma ponte, né, mesmo muito o foco no médico, a gente consegue fazer essa ponte para, digamos, outras áreas, né? E eu falo da série com todo mundo, eu mostro a série para todo mundo, e eu assisto sempre, né? E uma das coisas que eu realmente acho que a gente precisa pensar é como disponibilizá-la em um jeito, de um jeito legal, né? Enfim, mas eu queria somente agradecer por esse momento, né? De ouvir cada experiência, ver o que surge em termos de né, em nome de duas e acho que ambas vão junto com essa equipe toda aí, tá bom? Obrigado e a gente está junto. Boa noite. A Helena saiu da reunião, Ana. Acho que você comanda. Eu ia falar, a Helena sumiu. Peraí. Estão me vendo? Eu saí sem querer. Sim. Gente, lindo? Eu acho que a gente só tem a agradecer, né, todos os depoimentos. O meu microfone está falhando, né? Então vou tentar ser breve. Talvez, Ana, você quer falar em meu nome aí para agradecer? Gente, bom, a gente quer agradecer. É muito emocionante ouvir. Eu acho que isso é o começo de uma conversa, né? E a gente tem que construir juntos. Eu acho que vocês podem ajudar muito a série. Vocês já contribuem, mas podem contribuir a gente pensar novas temporadas. Eu travei agora? Não. Tá tudo certo? E eu queria, em nome de toda a equipe, dizer que é uma honra, na verdade, para a gente ter parceiros como vocês, com a qualidade do que vocês dizem, do que vocês fazem. Na verdade, os grandes protagonistas dessa história são vocês que estão formando novas pessoas, que estão trabalhando na ponta, que estão fazendo isso na vida real.
Eu fico lá de doutora Laura na ficção, mas quem faz a coisa acontecer na vida são vocês. E eu fico cada dia mais encantada pela medicina de família, pela atenção primária, e quero ser uma porta-voz através do meu trabalho de atriz e, né, na arte desse sentimento, na verdade, assim, porque na verdade toda vez que eu escuto vocês falarem, assim, eu vejo no fundo, um sentimento de transformação, um amor pelo ser humano, uma vontade de mudar a realidade, uma vontade de cuidar das pessoas, que move tudo isso. Isso é o principal. E eu acho que nós estamos unidos em torno disso. E encontramos um jeito de agir, né? E isso é o mais importante de tudo. Então, quando eu vejo a fala dos estudantes, do Nino, de outros estudantes, o que a gente sente é esperança, porque no momento como esse que a gente está vivendo, às vezes parece que está tudo muito, muito difícil, né? E se juntar e acreditar que é possível transformar as coisas, que a gente tem razão, que o que a gente faz tem sentido, eu acho que é o que pode fazer com que a gente olhe para o mundo e consiga encontrar caminhos de transformação. Então, acho que, na verdade, tudo isso está ligado a essa visão do mundo, do homem, da mulher, das pessoas, de todos, né? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Eu acho que isso é o começo de um processo, né? Tem uma linha de pesquisa aí surgindo, novo livro, trabalho em rede social, novas temporadas. Teremos várias temporadas para construir histórias, para ampliar a equipe, para falar de uma série de coisas. O caminho é longo porque a gente tem que construir aos poucos. Às vezes a gente gostaria de falar de tudo e não consegue. Mas eu acho que a gente tem um caminho longo para construir esse audiovisual que possa contribuir para o trabalho de vocês, que vocês possam contribuir para o audiovisual e que a gente faça uma conexão entre arte e saúde cada vez mais bonita. Não sei se eu falei, eu acho que eu não representei a Helena, porque a Helena falaria coisas mais... acho que você falaria coisas mais assim... Foi ótimo. Falaram coisas um pouco mais práticas. Mas eu espero que a gente continue juntos, que seja o começo de uma conversa. Eu adorei conhecer vocês. Muitos eu conhecia só de fotinho da internet. Adorei ouvir vocês falarem. Outros já são companheiros de estrada, né? Sabrina e Davidson. Então, assim, que bom que estamos juntos. Vamos continuar juntos. Aí a gente tem o contato de todo mundo agora, né? De e-mail e tudo para as próximas etapas. As próximas etapas, então, a gente vai mandar e-mail organizando. E pelas redes sociais, né? Acho que todo mundo já acompanha, eu, a Ana, a gente vai sempre postar coisas. @AnaPeta, né? @HelenaPeta, quem não acompanha, que a gente vai falando, dando informação por lá também. Isso. Então, vai conversando, tá bem? Obrigada, gente. Acho que é isso, né? Obrigado. Viva o SUS! Lindo. Viva o SUS! Força, galera! Vamos juntos! Abraços. Abraços. Que fofos. Nossa, eu queria 1000 corações aqui. Eu não sei fazer isso.